Salmo 40, dando sequência aos sermões messiânicos, nos salmos messiânicos. Já fizemos, queridos irmãos, o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o Salmo 22, o Salmo 24, e agora chegamos ao Salmo 40, tendo feito, antes de tudo isso, um introito no Salmo 98, que não é considerado na teologia reformada, tradicional, como um salmo messiânico, mas ele contém partes messiânicas. Assim, hoje, nós então meditaremos no Salmo 40. O Salmo 40, queridos irmãos, é um salmo extraordinário. E eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos, e nós iremos invocar a presença do Senhor. E à medida que o salmo for vindo, nós estaremos lendo versículo após versículo. Pai bondoso, agora, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. E aqui, Deus, nós rogamos de igual modo o teu cuidado. Cativa o nosso coração, cativa a nossa mente, cativa as nossas vidas a tua palavra. E, Senhor, venha nos edificar. Venha, ó Deus amado, nos edificar. Venha trazer, ó Deus amado, a revelação de Cristo neste salmo. Que possamos compreender de forma graciosa, ó Deus, aquilo que tu falastes. Ó Deus, há muitos anos atrás. Assim, nós te glorificamos e nós te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Salmo 40 nos diz, queridos irmãos, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O título colocado é uma oração por livramento. Entretanto, eu quero pensar com os irmãos sobre o servo que vem fazer a vontade de Deus. E aí faço uma pergunta a cada um de nós. Temos feito a vontade de Deus em nossas vidas? Temos cumprido o querer de Deus no nosso dia a dia, em nossas palavras, em nossos olhares, em nossos pensamentos, em nossas atitudes? O Senhor em tudo tem sido glorificado através das nossas ações. Que possamos ver neste salmo, queridos irmãos, aquilo que requer-se de cada um de nós, assim como Cristo fez, a vontade do Pai. O salmo então começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Este salmo, queridos irmãos, é simplesmente intitulado ao mestre do canto. Um salmo de Davi, a alguém especial na música para cantá-lo. Charles Spurgeon, ele escreveu sobre este salmo o seguinte: bem poderia um salmo tão extremamente precioso ser especialmente confiado ao mais habilidoso dos músicos sagrados no templo. Ora, Campbell Morgan, também em seu comentário acerca do Salmo 40, ele faz a seguinte declaração: neste caso, a razão para a canção, com toda probabilidade, foi a libertação de Davi de toda longa experiência de ilegalidade e sofrimento, e o fato de que ele foi levado à sua coroação. Portanto, um salmo de Davi. Quando nós olhamos então, queridos, os versos 1 a 3 deste salmo, nós vemos que o servo aqui, que Davi proclama, sendo ele a sombra daquele que viria, do Filho de Deus, ele proclama então uma libertação alegre, e ele mostra os abençoados resultados
resultados desta espera que muitas vezes nós não conseguimos ter. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele inicia então com o verbo esperar, declarando que ele esperou. A ideia de Davi, queridos irmãos, esperando no Senhor ou pelo Senhor, tem sido comum, especialmente quando nós lemos o Salmo 25, verso 5 e verso 21, Salmo 27, verso 14, Salmo 37, verso 9, verso 7 e verso 9. E no salmo anterior, no Salmo 39, que preguei aqui há algum tempo atrás, queridos irmãos, lá no verso 7, Davi diz que esperou no Senhor, mas sem resposta imediata. No entendimento dele, ele não compreendeu que a resposta de Deus era: espera um pouco, ainda não é o momento, espera, eu vou resolver a situação, mas não agora, não já. E aqui a resposta é declarada: ele se inclinou para mim. Ora, então vem esta declaração no 39, de que Deus não respondeu imediatamente, mas já no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. A resposta é imediata, a resposta é já, quando clamei por socorro. No hebraico, queridos irmãos, esse verbo esperar é: na espera eu esperei. Na espera, eu esperei, cuja duplicação da palavra indica que ele esperou diligentemente, sinceramente, pacientemente, perseverantemente, até que Deus se agradasse em ajudá-lo. Às vezes esperamos um dia, uma semana, um mês, mas daí começamos a ficar inquietos. O versículo continua dizendo: e se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. O verbo inclinar aqui, queridos irmãos, tem o sentido de Deus se curvar sobre Davi em sua aflição, removendo toda distância perceptível ao salmista, toda distância entre o Senhor e aquele que clamava, não apenas removendo a distância, mas sendo amparo, sendo proteção, sendo aquele que efetivamente está guardando o salmista. E aí o salmista, então, ele sabe que Deus o ouviu. E quando sabe disso, ele fica confiantemente numa resposta favorável. O escritor Kidner, em seu comentário no Salmo 40, ele diz: a espera paciente do salmista resultou na sensação de que Deus estava curvado sobre ele e ouvindo o seu clamor. Isto é como quando a atenção de alguém é presa na forma de que se rebita duas chapas de ferro. O Salmo continua no verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama,
colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Veja que ele clamou por socorro, Deus veio a ele, e adicionalmente, porque Deus é um Deus sempre superabundante, que vai muito mais além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. E o texto então nos diz, queridos irmãos, que adicionalmente, enquanto ele esperei confiantemente pelo Senhor, Deus o livrou da sua crise atual, ou a crise que ele enfrentava. Que crise é esta? O texto diz, como um tremedal de lama. Ele estava aprisionado, estava envolvido, como se estivesse num tremedal de lama. Adicionalmente, então, o Senhor o tira desse tremedal de lama e firma os seus passos numa rocha. A oração de Davi foi atendida. E ele continua, então, no verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus não apenas se inclinou para ele, Deus apenas não ouviu o seu clamor, Deus apenas não o socorreu, retirando do tremedal de lama e o colocando os seus pés sobre uma rocha, mas adicionalmente Deus colocou em seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu creio que este é outro benefício que podemos esperar do Senhor em nossos momentos de crise. Sua libertação produziu um louvor espontâneo, um novo cântico, que veio do próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E somos gratos, queridos irmãos, a Deus, por Ele inspirar pessoas que escrevem hinos, como Fanny Crosby, entre tantos outros da inódia tradicional, novos cânticos da nova geração, inspirados por Deus, com uma teologia profunda, não esses aí apenas mercantis, mas hinos com teologia, hinos que glorificam a Deus, hinos que edificam a nossa vida, que consola a nossa alma. Sou de uma geração extraordinária, acho que junto com muitos irmãos, de Vencedores por Cristo, de Grupo Elo e tantos outros, de Sérgio Pimenta, Nelson Mauri Alva Boumicar, Jairinho ou Jairo Trench, dentre tantos homens que fizeram tanto, tendo tido nos seus lábios, pelo Espírito de Deus, um novo cântico. É possível, queridos irmãos, que este salmo tenha sido o próprio novo cântico do salmista, em testemunhar, em expressar a sua experiência com Deus, e que Deus colocou na sua boca. O servo sofredor de Deus sempre se torna aquele que canta, pois como o segredo da canção é sempre esperar por Deus, fazer a vontade de Deus no e através do sofrimento, o seu resultado é sempre a glória de Deus, a exaltação a Deus, e automaticamente faz-se de forma cíclica, um novo cântico nos lábios, uma adoração a Deus, um novo cântico nos lábios, uma adoração a Deus.
E não há situação mais difícil que retire este cântico. Lembremos-nos, queridos irmãos, de Paulo e Silas, no mais íntimo da prisão, depois de ter sido chicoteados com uma quarentena de chicotes, de forma indevida, eles sofreram, foram aprisionados no mais profundo do cárcere, e ali eles louvavam a Deus. Eu não sei se o cântico graça, qual maravilhosa graça, com certeza eu sei que não é, mas que graça poder sofrer pelo nome do Senhor, que privilégio poder sofrer e trazer no corpo as marcas de Cristo Jesus. O verso 13, então, ele diz: isso não fica só comigo, isso não é só para mim, isso não é só para dentro de casa. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque os filhos de Deus, no meio das tribulações, Deus se curva sobre eles. Deus os tira desta situação. Deus coloca os seus pés sobre uma rocha e lhe coloca nos lábios um cântico novo. A libertação e o louvor que dela resultou foram um testemunho eficaz para aqueles que cercavam o rei. Eles foram inspirados também a temer ao Senhor. Irmãos, quando nós praticamos esse tipo de vida cristã, o Senhor é glorificado e as demais pessoas são desafiadas a temer neste Deus, a confiar neste Deus, a seguir este Deus. Os eleitos são atraídos. Uma segunda lição que nós extraímos deste texto encontra-se nos versos 4 e 5, que fala de confiar em Deus, ou de um Deus que pensa no seu povo, conforme já apresentamos aqui. O verso 4, então, nos diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar. Com todas as vênias, as pessoas querem acabar nos dias de hoje com a mentira, com um decreto. Isso é impossível. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Esse é um pensamento natural e apropriado que flui, queridos irmãos, do que Davi acabara de dizer nos 3 primeiros versos, de que acabara de experimentar e expressar isso. Ele sabia por experiência própria que a confiança demonstrada pela espera paciente, confiante, fielmente, firmemente no Senhor, lhe fez um homem bem-aventurado, um homem feliz. No mundo hedonista que nós vivemos, as pessoas dizem: o que importa é ser feliz. Ok, isso é uma verdade absoluta. Só que a felicidade que se busca no lugar errado, porque a verdadeira felicidade, a única fonte desta felicidade, desta bem-aventurança, é o Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Um homem, queridos irmãos, pode ser tão pobre como Lázaro, tão
tão odiado como Mordecai, tão doente como Ezequias, tão solitário como Elias, mas enquanto a sua fé possa se manter firme em Deus, nenhuma das suas aflições exteriores pode impedi-lo de que ele seja contado entre os abençoados, entre os felizes da terra. Mas o homem mais rico e próspero, com mais amigos que tenham, com mais saúde que possa gozar, que não tem fé no Deus Criador dos céus e da terra, é amaldiçoado, seja ele quem for. O verso 4 ainda nos diz: e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Davi, queridos irmãos, associou aqui a confiança em Deus a uma conduta moral. Neste caso, a capacidade de discernir e julgar o caráter dos outros e agir adequadamente em relação a eles. Eu não disse nada contra as Escrituras, viu? Você só conhece um homem pelo fruto dele. Consequentemente, você julga o fruto dele. Então, ele é problema de Deus. Mas o fruto dele, você pode dizer se é bom ou se é ruim. Se é abençoador ou amaldiçoador. Talvez a crise de Davi seja resultado da recusa em respeitar orgulhosos, arrogantes, gente afeiçoada à mentira, que a usa em todos os aspectos para se beneficiar. Eu creio que essa é uma experiência que, se não todos, muitos de nós têm experimentado também. Que quando nós nos recusamos a respeitar arrogantes, orgulhosos, soberbos, mentirosos, nós arrumamos encrenca. Não vale a pena viver politicamente correto. Porque amanhã o Senhor poderá olhar e dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas, Senhor, preguei em teu nome. Não te conheço. Expulsei demônio em teu nome. Eu não te conheço. Curei em teu nome. Eu não te conheço. Então, qual é o segredo para o Senhor nos conhecer? Obedecer a sua palavra e viver de acordo com ela, glorificando o bendito Deus. Talvez a crise de Davi seja exatamente resultado disso. Daqueles que se desviaram para a mentira. E isso, no texto hebraico, queridos irmãos, o sentido é o mesmo que aqueles que se desviaram para outros deuses ou para servir a outros deuses. O verso 5 então vem e diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém é que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aqui, queridos, Davi louvou a Deus como aquele que faz obras maravilhosas, e os seus pensamentos ou os seus desígnios para com o seu povo são extraordinários. Davi sabia
que Deus pensava neles, que Deus se curvava para eles, que os protegia, que diminuía a distância, que pensava favoravelmente no seu povo. Caso contrário, não haveria bênçãos nesses pensamentos ou nesses desígnios. O passado, queridos irmãos, está cheio de milagres maravilhosos. O futuro está cheio de planos, de seus planos. Esta é a força dos desígnios ou dos pensamentos de Deus para com o seu povo. Se não, olhemos lá no Salmo 8, verso 4, quando Davi faz uma pergunta e diz: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Pregamos este salmo. Antes o fizeste menor que... Davi considerou a grandeza do universo, e vimos naquele salmo todo esse aspecto, mas o homem, a coroa de toda essa criação, maior que tudo isso, porque nele foi impregnado a imagem de Deus. Após a queda nos eleitos, o Deus que vem habitar com seu Santo Espírito. Davi lá ficou surpreso com o fato da grandeza do universo, mas de Deus pensar no homem. Aqui, ele levou essa ideia muito mais longe, permita-me o superlativo aqui, queridos irmãos, e ficou surpreso com o quanto Deus pensava, Deus pensa sobre o seu povo. Quantas vezes nós perguntamos, no meio das nossas crises, será que Deus me ama? Será que Deus ainda se lembra de mim? Não é? Será que Deus ainda me ama? Já pequei tanto, já fiz tanto. Olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como o carmesim. Não pequeis, mas a cada pecado, em arrependimento e confissão sincera, o perdão pelo sacrifício de Jesus Cristo nos é concedido. Deus me ama, será? Eu não vou nem perguntar por que você está aqui nessa noite. Por que o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite? Por que Deus continua falando com você dia após dia, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades? Os pensamentos de Deus são maravilhosos. São maravilhosos porque são muitos. São maravilhosos porque não se podem contar, não podem ser contados. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele? Quem foi que revelou a ele? Quem ensinou a ele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória seja a ele eternamente. Amém. Você não pode contar os pensamentos de Deus sobre você, meu irmão. Um pensamento gracioso é seguido por outro pensamento gracioso, seguido por outro gracioso, seguido por outro gracioso, e outro gracioso, e outro, e outro, e outro, e outro. Tão rapidamente quanto os raios da luz do sol, de modo que é impossível para nós enumerá-los. Manhã após manhã, as misericórdias do Senhor se renovam, causa de não sermos consumidos, a bondade e graça de Deus para com o seu povo.
Daí chegamos a uma parte central deste salmo, que é o servo que proclama as boas novas de Deus. Aqui, queridos irmãos, nós entramos então em uma das passagens mais maravilhosas de todo o Antigo Testamento, um texto em que o Filho de Deus encarnado é visto, não através de um espelho obscuro, mas como se fosse face a face. Podemos perceber aqui a vinda do servo obediente que vem fazer a vontade do Senhor. Vontade essa que já verificamos lá no Salmo 22. Olha aí os versos 6 a 8, queridos irmãos, do nosso texto. Assim as Escrituras nos dizem: eu quisera anunciá-los, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A parte A do verso 6 começa dizendo: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Davi entendeu que, em um sentido relativo, Deus não queria sacrifícios de animais. Deus queria servos rendidos e dispostos a obedecê-lo, a servi-lo, a adorá-lo. O que Deus desejou em vez de sacrifício? Obediência. E isto, irmãos, é tão verdade que o antecessor de Davi, o rei Saul, ele foi retirado do trono, ele foi deixado de lado exatamente por não obedecer a palavra do Senhor. O rei Saul ofereceu sacrifícios muito bem. O que ele não fez foi obedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, nós encontramos isto na declaração de Samuel. Que balido é esse que eu estou ouvindo? Olha, nós deixamos o melhor do gado aqui para sacrificar a Deus. Mas qual foi a ordem dada a você, Saul? Qual foi a ordem que eu te dei da parte do Senhor? Não era para matar todos os inimigos, matar tudo, dizimar tudo. Saiba de uma coisa: Deus se agrada muito mais em obedecer a sua palavra do que receber sacrifício. Há um contexto aqui do Velho Testamento, ok, queridos irmãos? Em última análise, isso foi cumprido, queridos irmãos, em Jesus Cristo. Ele veio e foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. E esta obediência de Jesus é creditada a todos aqueles que, antes da fundação do mundo, foram eleitos por Deus, chamados na mensagem do Evangelho, transformados por Deus, feitos filhos de Deus. O verso continua: abristes os meus ouvidos. Isso é, em vez de sacrifícios de animais, eu compreendi, ouvindo, que o que o Senhor deseja é obediência. Qual foi o problema de Adão e Eva? Qual foi o problema de Saul? Quais têm sido os nossos problemas?
Queridos, Deus quer servos que o ouçam e que se rendam a Ele como um escravo voluntário se rende ao seu Senhor. Falar em escravatura hoje parece que é uma afronta. Entretanto, todos nós somos escravos. Ou de Deus para a vida eterna, ou do pecado para a destruição eterna. Não tem zona neutra. Não há. Este era o coração de Davi para com Deus, e este coração e vida eram maiores do que qualquer sacrifício de animal. O texto, queridos irmãos, ele descreve então ouvidos. Alguns consideram, queridos irmãos, isso uma evidência de que o salmista tinha outras coisas em mente, além da memória da escravidão ou da escravatura, da autoescravidão, registrada no livro de Êxodo, capítulo 21, quando o escravo achava a casa do seu senhor o melhor local, e mesmo tendo liberdade da alforria, ele dizia: eu amo meu senhor, eu quero o meu senhor, quero servir o meu senhor, e ele era levado então à porta de entrada e furada a sua orelha com uma sovela, para dizer que ele era escravo então, ou que serviria o seu senhor por toda a sua vida. Parece que Davi tem em mente algo maior. Parece que Davi, então, aqui está dizendo, se é obediência, é uma entrega total. Uma entrega por inteiro. Sacrifício de holocausto, onde tudo é queimado para Deus. Indo além daquilo que a lei exigia. Queridos, Horne dá uma explicação interessante, e ele diz: pois a expressão abriste os meus ouvidos parece equivalente a tu me fizestes obediente integralmente. Assim como Isaías no capítulo 50, verso 5, o texto diz: o Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, nem voltei atrás. Isaías 55. Sacrifícios de oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos. A entrega de Davi foi maravilhosa e um grande exemplo. No entanto, queridos irmãos, ele apenas prefigurou a submissão total e final a Deus feita pelo Messias, o Filho de Deus encarnado, conforme escrito ou declarado em Hebreus capítulo 10, versos 5 a 10, que lá faz uma citação da Septuaginta, e não dos textos originais, ou da Bíblia hebraica. E aí nós vamos encontrar uma pequena divergência, que não é divergência, mas de terminologia para dizer. Ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Esta é uma profecia, queridos irmãos, maravilhosa e notável acerca da obra redentora de Jesus Cristo, da obra sacrificial de Cristo. Aqui, queridos, mostra a insatisfação final de Deus com os sacrifícios de animais, ansiando por um sacrifício perfeito. Eu não quero sacrifícios de animais. Isso não remove pecado. Isso é apenas sombra daquilo que é necessário que seja feito.
sacrifícios e ofertas não quiseste. Aqui mostra, queridos irmãos, a vinda pública de Cristo, a vinda do Messias à terra. Era como se Cristo dissesse: eis que aqui estou eu. Eu sou o único que pode ser sacrificado para perdoar pecados. Eu sou a única vítima perfeita. A minha origem é humana, mas a minha origem é divina. Como origem divina, eu não tenho pecado. Já disse isso aqui, queridos irmãos, para alguns irmãos, algumas vezes. Quando nós lemos os evangelhos e verificamos a genealogia, às vezes a gente pergunta: por que tem tanto nome essa genealogia? Por que está escrito aqui? Porque tem um significado. Porque Deus prometeu a Davi que da sua descendência, ou de si, dos seus descendentes, haveria um descendente que sentaria no trono para sempre. Entretanto, da linhagem real, quando nós lemos lá em Jeremias capítulo 22, queridos irmãos, nós temos um nome de um rei lá chamado Conias, ou Jeconias, a quem Deus diz e o amaldiçoou, dizendo: ainda que tu fosses o selo do anel do meu dedo, não haverá descendente de ti que assente no trono eternamente. Opa! Conias é descendente de Davi pela linhagem real. De Conias nós chegamos a José, marido de Maria. É isso que nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 1, em Lucas, capítulo 3. Mas quando nós lemos, queridos irmãos, Lucas 1, nós verificamos então a ida, passando por Conias, chegando a José. Mas quando nós lemos Lucas, capítulo 3, nós verificamos de José como se fora pai de Jesus, marido de Maria, chegando até Davi por Natã, não por uma descendência real. Deus cumpre sua palavra. Deus não mente. E Jesus está dizendo: eu sou o único perfeito para ser sacrificado em favor do meu povo. É notável que todas as ofertas e sacrifícios que foram, queridos irmãos, considerados de natureza expiatória ou purificadora, oferecidos sob a lei, sejam aqui enumerados pelo salmista, ou por qualquer outro escritor, não poderia tirar pecado. E o verso 7 diz então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Num sentido muito menor, queridos irmãos, Davi poderia dizer isso de si mesmo, porque sua ascensão ao trono de Israel foi profetizado muito antes de acontecer. No entanto, qualquer cumprimento disso em Davi é uma sombra muito pálida do seu cumprimento surpreendente e perfeito do filho maior de Davi, o Filho de Deus, o Messias. E aqui mostra o Messias como o grande tema das Escrituras hebraicas. No rolo, nas Escrituras hebraicas, está escrito a meu respeito. Verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Novamente, em um sentido muito menor, isso se aplica a Davi, o homem segundo o coração de Deus, queridos irmãos. No entanto, qualquer cumprimento disso é sombra. Como já disse e repito, agrada-me fazer
a tua vontade. Jesus não apenas fez a vontade do Pai, mas encontrou nela um prazer. Desde a eternidade ele desejava a obra que lhe estava proposta. Em sua vida humana ele foi angustiado até chegar ao batismo de agonia, no qual ele magnificou a lei. E mesmo no próprio Getsemane, ele escolheu a vontade do Pai e deixou de lado a sua própria vontade. Qual vontade nós temos cumprido? Eu sempre faço uma pergunta, e já fiz isso aqui de púlpito. Escravo tem vontade? Muita gente diz que não, mas eu vou reensinar. Escravo tem vontade. Todo ser humano tem vontade. Só que o escravo, ele não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. A vontade de Jesus para a vida eterna, ou a vontade do pecado para a destruição eterna. Aqui então mostra a dedicação do Messias à vontade de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade. Eu e você temos vontade. Nós temos vontade de, o culto poderia terminar e eu ir para casa para descansar o resto do domingo, amanhã, afinal de contas, terei que trabalhar. Eu tenho vontade de comprar uma casa maior, comprar um iate, um carro importado, fazer, uma Eurotrip, blá, 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 blá. Alguns conseguem, mas outros se submetem à condição econômica, financeira que a própria vida lhes deu e que é seu Senhor. Alguns querem ir para o céu, mas ninguém quer ir para o inferno, mas vocês são inteligentes e sabem o que eu estou dizendo, não é? Aqui, queridos irmãos, então mostra a obediência do Messias à palavra de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O que é que Jesus disse? Que tudo procede do... Não é o que entra, é o que sai. E o que sai procede... A boca fala do quê? Agimos do quê? Pensamos do quê? Dentro do meu coração está a tua lei. Se no meu coração está a lei de Deus, as minhas palavras, o meu olhar, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha vida vai glorificar. E a gente pode dizer: agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. Eu vou deixar o final do Salmo para o próximo domingo. Mas, queridos irmãos, não é o fato de sermos religiosos que dá sossego na nossa alma. É o fato de sermos perdoados por Deus. Não é o fato de fazer o que bem queremos que traz paz e sossego à nossa alma e que achamos que somos felizes, mas fazer a vontade de Deus. Sim, eu sei que é duro, é esse discurso, mas é essa a palavra que Deus me amassou e continua me amassando. E aí eu disse: não vou ser amassado sozinho, porque Deus quer falar com todo mundo também. E essa é a proposta.
porque é melhor você, meu querido irmão, ser amassado hoje e entrar amassado na glória, do que se transformar um sabilita. Depois pergunte ao meu neto, se você não sabe o significado de sabilita, que ele pode te dizer. Ser malhadão, né? Fazer o que quer, do jeito que quer, e 2 olhos, 2 mãos, 2 pés, corpo perfeito, sarado, handsome, oh, uma beautiful woman, para uma eternidade sem Deus. Me lembro de uma propaganda antigamente que dizia que descia redondo. E lá eu aprendi que é melhor ser quadrado. É mais difícil de rolar, é mais difícil de capotar, é mais difícil de empurrar, mas que Deus é perito em gente quadrada. Que o Espírito de Deus continue falando conosco. A partir de domingo que vem, nós falaremos sobre a proclamação pública das boas novas que o salmista faz, sendo aí uma sombra de Jesus Cristo, dos versos 9 a 12, e a gente segue até o final do salmo. Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Bondoso Pai, obrigado por esta palavra rica, poderosa, penetrante, eficaz. É como martelo que esmiuça a penha. E, Senhor, quando ela cai sobre nós, nós somos esmigalhados, nós somos confrontados na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa arrogância, no nosso erro. Eu rogo, Senhor, que a graça do Senhor nos alcance e que esta palavra seja muito poderosa no meu coração, ou continue sendo, ó Deus, aquela pedra que tem batido no meu coração. Que faça isso também no coração dos meus irmãos, porque nós somos pecadores, carentes da graça, da bondade do Senhor. Ó Deus, o Teu Santo Espírito fale ao coração dos meus irmãos. E espero, Senhor, que tenha sido fiel ao Senhor, sem qualquer acusação, sem qualquer afronta, mas que o Teu Santo Espírito nos confronte com a Tua palavra, e faça-nos obedientes ao Senhor, agradando fazer a Tua vontade em tudo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, a não dar desculpas. Ó Deus, a fim de fazer o Teu querer, servindo a Tua igreja, ao Teu povo, como cantamos aqui, Senhor, nesta noite. Que possamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, e que qualquer sacrifício que façamos é tão pequeno, é tão ínfimo, diante do sacrifício que o Senhor fez por nós, dando o Teu Filho, que Jesus fez por nós, recebendo a punição merecida por cada um de nós, tomando o nosso lugar na cruz. Dá-nos uma semana em paz,
trabalhe em nossas mentes e em nossos corações e fortaleça-nos, ó Deus, vivificando a nossa caminhada cristã. Que possamos amar uns aos outros como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ajuda-nos, Senhor. Faça isso. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Colocando-nos em pé, recebamos a bênção apostólica e cantemos o tríplice Amém. Agora, amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as benditas consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém.